Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. A apresentação de resultado do segundo trimestre de 2024 da Caixa Seguridade. Jornada digital, disponibilização dos produtos seguros residencial e consórcio da agente para autocompra e do seguro de acidentes pessoais, MEI, para contratação no aplicativo Caixa Tem. Linha Mais Futuro, lançamento de mais 2 novos produtos, o Seguro Apoio Vida Mais Futuro e a Previdência Preve Juntos Mais Futuro, que possui como foco as causas socioambientais. Já na sustentabilidade, alcance pelo segundo ano consecutivo do selo ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol, referência ao inventário de gases de efeito estufa do ano 2023. Ações de apoio no Rio Grande do Sul. Reforço para a equipe das centrais de atendimento e mais equipe de assistências na região afetada. Isenção de tarifas de utilização de cartas de consórcio. Prorrogação do prazo para pagamento das parcelas de seguro residencial dos clientes com imóveis nos municípios atingidos. Ampliação do limite de utilização dos serviços de assistência do seguro residencial e habitacional da Caixa Residencial. Mais de 430 mil em doações pela empresa do Grupo Caixa Seguridade. Resultado do segundo trimestre de 2024. O lucro líquido gerencial de 730,3 milhões, redução de 6,4% em comparação ao segundo trimestre de 2023. O lucro líquido normalizado de 928,2 milhões, aumento de 12,8% em relação ao segundo trimestre de 2023. Os dividendos do segundo trimestre de 2024, a distribuição de 702 milhões em dividendos intercalares, equivalente a 91,1% do lucro líquido do segundo trimestre de 2024. Desempenho comercial, o habitacional, ele ficou em 880,6 milhões, prêmios emitidos, mais de 10,4%. Já o residencial, 229,5 milhões, pretemista, 580,6 milhões, mais de 11,2%. Já a assistência, 46,7 milhões, receitas. A previdência, 162,8 bilhões. Já o consórcio, 941,2 milhões, recursos coletados, mais de 86,6%. Destaque financeiro, a receita líquida ficou em 1 milhão e 76. Já o lucro líquido ficou em 770,3 milhões e o ROI 59,7 milhões. Já o primeiro semestre, os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 2 milhões 326 mil, mais de 7,1%. Já o lucro líquido gerencial, os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 1 milhão 695 mil, mais de 1,9%. O lucro líquido normalizado, desconsiderando o efeito dos eventos extraordinários de avisos de sinistros, o lucro líquido seria de 928,2 milhões, 12,8% superior ao do segundo trimestre de 2023. Já o ROI normalizado, desconsiderando o efeito dos eventos extraordinários de avisos de sinistros, o ROI seria de 61,6%, 6,2 pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 2023. Lucro líquido ficou em mais de 12%. Lucro líquido gerencial e normalizado, mais de 12,8% no segundo trimestre de 2023, mais de 11,4% nos 6 primeiros meses de 2023, totalizando um lucro líquido normalizado de 928,2 milhões. Já o lucro líquido gerencial, 770,3 milhões, correspondeu menos de 6,4% no segundo trimestre de 2023, mais de 1,9%, quando eu comparo com os 6 primeiros meses de 2023, sendo que menos 123,2 milhões, caixas, vida e previdência, sinistros prestamistas, menos 6,3 milhões, caixa residencial, menos 17,7 CPN seguros, já menos 10,7 milhões, TUR seguros, sinistros, habitação e residencial. Prêmios emitidos. Crescimento para todos os ramos entre o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023. O destaque para o crescimento dos ramos habitacionais, mais de 10%, já o prestamista, mais de 11%, o residencial, mais de 18% e a assistência, mais de 36%. Esse é o desempenho comercial. Já totalizando o segundo trimestre de 2024, com 2.441.000,
correspondendo ao habitacional 36%, a vida 24%, prestamista 24%, o residencial 9% e a assistência 2% e outros 5%. Esses são os prêmios por ramos. Negócio de risco, desempenho operacional, indicadores de desempenho. A sinistralidade ficou os 6 primeiros meses de 2024 em 40,7 e 23,2. 23,2 sinistralidade normalizada e 40,7 sinistralidade. Já o comissionado, os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 21,1. Já a margem operacional, nos 6 primeiros meses de 2024 ficou em 1.986.000, menos 14,8% comparado com o semestre anterior, do ano anterior. A representatividade ponderada pela participação da Caixa-Seguridade em cada empresa. Distribuição por ramo. O total do risco ficou em 747 milhões, entre habitação, vida, prestamista, residencial, assistências e outros. A representatividade da margem operacional total ficou no segundo trimestre de 2024 41%, comparado com o segundo trimestre de 2023 em 49%. A Previdência, 162,8 bilhões de reservas no segundo trimestre de 2024 e lançamento do Previjuntos, direcionado a clientes com perfil de risco moderado. Já nos consórcios, o crescimento foi de 86,6% nas receitas entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023 e 24,7 bilhões em estoque de cartas de crédito. Já falando sobre capitalização, 332,1 milhões em arrecadação, o volume de 6,7% superior ao ano anterior, do segundo trimestre de 2023. Previdência, contribuição ficou aí, nos 6 primeiros meses de 2024, menos 10,9 bilhões de portabilidade de resgates, 1,5 bilhões de contribuição líquida e 12,4 bilhões em contribuições brutas, totalizando uma redução de menos 2,8%. Já na capitalização, os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 721 milhões, mais de 18,4%. Já o segundo trimestre de 2024, 3,77 bilhões. Comparado com o segundo trimestre de 2023, houve um aumento de mais de 2,2%. Já quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024, houve uma redução de menos 5,4%. Já os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 7,76 bilhões, mais de 9,3%. Cartas de créditos. A receita operacional, crescimento de 22,5% na comparação entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023, com crescimento para todos os segmentos, destaques para consórcio mais de 63,3% entre os períodos. A representatividade acumulada ficou assim: segundo trimestre de 2024, 28%, comparado com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 23%. Já a margem operacional, os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 1.599.000, mais de 20% comparando com o ano anterior. Já a margem operacional acumulada, os 6 primeiros meses de 2024 ficou em 1.212.000, mais de 21,3% quando eu comparo com o ano anterior, que ficou em 1 milhão. Já as receitas operacionais ficou em 819 milhões, envolvendo previdências, consórcios e capitalização. Já a margem operacional, o total acumulado foi de 620. O total acumulado ficou em 622 milhões, envolvendo previdência, capitalização e consórcio. A previdência considera a margem operacional descontado do earn-out e LPC. Receita de corretagem ficou em 1.089.000, mais de 14% comparado com o semestre anterior. Já a corretagem por segmento, o total foi 545 milhões, envolvendo seguros, consórcios, previdências, capitalização e co-corretagem. Já a distribuição da corretagem ficou segmentos de seguros, onde a receita distribuída é 80%, o free de serviços da Caixa ficou em 10% e o free de premiação em 10%. Já no segmento de acumulação, ficou 43% para a receita distribuída, 15% para free serviços caixas e 42% para free premiação, totalizando 70% receita distribuída, 12% free serviço caixa e 18% de free premiação. A representatividade da margem operacional total ficou no segundo trimestre de 2024 em 31%, já no segundo trimestre de 2023 em 28%. Já a margem operacional,
nos 6 primeiros meses de 2024 ficou em 887 milhões, mais de 14%, mais de 14,2% quando eu comparo com o semestre do ano passado. Já na margem operacional por segmento, correspondendo a um total de 442 milhões, o seguro correspondendo a 83%, consórcio 6%, previdência 6%, capitalização 4% e com corretagem 1%. Este é o desempenho operacional, negócio de distribuição. Indicadores operacionais. Índice de despesa administrativa, 10,5% no segundo trimestre de 2024. Já o índice combinado na despesas gerais administrativas ficou em 67,4%. Já o índice combinado ampliado, ICA, despesas gerais administrativas, a porcentagem da receita operacional mais o resultado financeiro ficou em 60,8%. O índice geral, 10,5%. Já o índice geral no índice combinado ficou em 67,4%. Já o índice combinado ampliado, o índice geral ficou em 60,8%. O IDA é a manutenção do indicador de segundo trimestre de 2024, próximo média histórica, com redução de 0,1 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023 e aumento de 0,1 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Já o IC, ao considerar os eventos extraordinários, o IC para o segundo trimestre de 2024 seria de 56,3%, sendo que o indicador das parcerias runoff, afetado pela sinistralidade de habitação, no CNP, Seguro Holding, seria de 64,1%. O indicador das novas parcerias, impactado pela sinistralidade dos ramos habitacionais e residencial na Caixa Residencial e da sinistralidade do ramo prestamista da Caixa Vida e Previdência, seria de 58,5%. Ao considerar os eventos extraordinários, o índice combinado ampliado do trimestre seria de 50,8%. Esses são os indicadores operacionais. Seguindo para o próximo slide. Resultado operacional financeiro. O lucro líquido vezes o financeiro. No segundo semestre de 2024, resultado financeiro ficou em 482 milhões, 28%. Já o resultado da operação ficou em 1.212.000, correspondendo a 72%. O total de 1.695.000, mais de 1,9% quando eu comparo com o semestre anterior, já que a composição agrupada da carteira de investimentos em junho de 2024 ficou assim: 37%, 20%, 24%, 6%, 9% e 4%, correspondendo a pré-fixado TPF, pós-fixado TPF, pós-fixado fundos, inflação TPF, inflação fundos e outros, totalizando 12.837.000. Já a rentabilidade do CDI, 93,3%. Rentabilidade trimestral anualizada, 10,9%. Resultados financeiros líquidos de tributos, considerando a líquida afetiva de cada empresa, ponderada pelas respectivas percentuais de participação em cada empresa. Este é o resultado operacional e o financeiro. Seguindo para o próximo slide. Prêmios emitidos, manutenção da liderança de mercado com curvas ascendentes trimestral. Sinistralidade, considerando a sinistralidade líquida de recursos, o indicador do segundo trimestre de 2024 seria de 38%. Prêmios emitidos habitacional, 1.736.000, mais de 10%. Mais de 10,4% quando eu comparo com o semestre anterior. Já nos prêmios ganhos habitacionais, 881 milhões no segundo trimestre de 2024. A margem operacional habitacional no segundo trimestre de 2024 ficou em 426 milhões, menos 22,1% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024 e menos 17,3% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023. Já quando eu falo sobre os 6 primeiros meses de 2024, 974 milhões, menos 1,9% quando eu comparo com os 6 meses de 2023, totalizando 992 milhões. Reduziu de 92 milhões para 974 milhões e essa redução corresponde a menos 1,9%. Já a sinistralidade habitacional ficou no segundo trimestre de 2024 76,4%. Os 6 primeiros meses de 2024, 50,4%, mais de 24,9 pontos percentuais. Já o comissionamento habitacional ficou, o segundo trimestre de 2024,
12,3%. Os 6 primeiros meses de 2024, 12,1%, correspondendo a mais de 1,3 pontos percentuais. Seguindo para o próximo slide. Prêmios emitidos, maior volume trimestral histórico em emitidos. Sinistralidade, aumento de 7,6 pontos percentuais na visão semestral, influenciada por eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul. Seguro prestamista. Prêmios emitidos, crescimento de 11,2% na relação entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023, com destaque para o crescimento de 24,4% das emissões vinculadas à pessoa física. Sinistralidade, na visão normalizada do indicador, que considera a base de sinistro em acordo com o prêmio de ocorrência, a sinistralidade no segundo trimestre de 2024 seria de 19,2% e no acumulado do ano 16,6%. Falando de seguro-vida, desempenho operacional, os novos produtos no trimestre houve o lançamento do seguro apoio vida mais futuro, estruturado com direcionamento às práticas ESG. Já a sinistralidade em linha com o patamar histórico, com variação de menos 0,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023. Na visão anual, a redução de 1 pontos percentuais entre 2024 e 2023. Já falando sobre assistência e outros seguros. A assistência e manutenção da curva ascendente de receitas desde a criação da Caixa Assistências. Outros não estratégicos, 84,6% dos prêmios do segundo trimestre de 2024 são do ramo alto, emitidos pela IOSE e comercializados pelo CNP Seguros. Já os negócios riscos, a sinistralidade. No prestamista, na visão normalizada do indicador, que considera os sinistros da base dos eventos extraordinários, conforme fato relevante de 8/7, distribuído de acordo com o período de ocorrência, a sinistralidade do segundo trimestre seria de 19,2% e no acumulado do ano seria em 16,6%. Já a sinistralidade habitacional seria no habitacional impactado pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. A sinistralidade seria de 38% no segundo trimestre de 2024, na visão que considera os sinistros retidos, líquidos e resseguros. Na visão que considera os sinistros relacionados ao Rio Grande do Sul, o indicador do segundo trimestre de 2024 seria de 30,4%. Já a sinistralidade total, a sinistralidade total do ramo de seguros foi de 59,4% no segundo trimestre de 2024, na visão normalizada que considera a distribuição dos sinistros do prestamista de acordo com o período de ocorrência e sem os efeitos do Rio Grande do Sul no habitacional. O indicador do segundo trimestre de 2024 seria de 24,2% e 23,2% no acumulado do segundo de 2024. A Previdência, desempenho operacional, ficou contribuições e prêmios recebidos de Previdência, os 6 primeiros meses de 2024, 12.445.000. Já falando sobre taxas de administração da Previdência, os 6 primeiros meses de 2024, 860.000, mais de 9,8% de crescimento. Já as receitas, já as reservas de Previdência ficaram no segundo trimestre de 2024, 162,8 bilhões, sendo que 0,4% é o tradicional, 5,3% é o PGBL e 94,3% corresponde ao VGBL. Comissionado Previdência, segundo trimestre de 2024, 0,72%, 6,69%. Margem operacional Previdência, 808 milhões, mais de 2,1% comparado com o semestre do ano anterior. Já a margem operacional, que é a Previdência ajustadas, retirando o earnout e LPC, ficou o segundo trimestre de 2024 em 411 milhões, mais de 22% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024 e mais de 15,8% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que era de 355 milhões. Já os 6 primeiros meses de 2024 totalizou 815 milhões, mais de 10,8% quando eu comparo com os 6 meses iniciais de 2023, que correspondia a 735 milhões. E esse acréscimo e esse crescimento saem de 735 milhões para 815 milhões, correspondeu a mais de 10,8% da margem operacional com previdência ajustadas, ex-earnout e LPC. A capitalização, desempenho operacional. Os recursos arrecadados da capitalização, 721 milhões,
Já as reservas de capitalização, o segundo trimestre de 2024, os valores são 1.954.000, mais de 10,8% quando eu comparo com o primeiro trimestre, com o segundo trimestre de 2023. Já a margem operacional capitalização, no segundo trimestre de 2024, 76 milhões, mais de 22% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023. E mais 6,7% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024, que corresponde a 71 milhões. Os recursos arrecadados destaque para a modalidade de pagamento mensal com crescimento de 43,3% em relação ao segundo trimestre de 2023. Já a taxa média, crescimento em segundo trimestre de 2024, reflexo do aumento de arrecadação de títulos de pagamento mensal, que necessita de um menor nível de provisionamento para resgate. A receita líquida da capitalização, o segundo trimestre de 2024 ficou em 124 milhões, mais de 16,4% quando eu comparo com o ano anterior. Já no comissionado da capitalização, o segundo trimestre de 2024 ficou em 7,5%. E os 6 primeiros meses de 2024, 7,5%. Consórcio, o desempenho operacional. Receitas, recursos coletados do consórcio. O segundo trimestre de 2024, 941 milhões, mais de 86,6% comparado com o ano anterior. A taxa de administração ficou em 203 milhões no segundo trimestre de 2024. Já a margem operacional, 186 milhões, mais de 84,4% quando eu comparo com o ano anterior. As cartas de créditos, estoque ultrapassou o volume de 24 bilhões no segundo trimestre de 2024. Já os canais, a ampliação dos canais disponibilizados para a comercialização do consórcio da gente. O estoque de cartas de consórcio, o segundo trimestre de 2024, 24,7 bilhões, mais de 9,4%, comparando com o primeiro trimestre de 2024 e mais de 66,2% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que era na ordem de 14,8 bilhões. Já as cartas de crédito de consórcio, o segundo trimestre de 2024 ficou em 3,8 bilhões, menos 5,4 bilhões comparado com o primeiro trimestre de 2024 e um aumento de 2,2% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 3,7 bilhões. A visão geral, estrutura societária, a Caixa, a participação de 82,75%, já os acionistas minoritários corresponde a 17,25% do free float, que são ações em livre negociação no mercado. Esta é a estrutura societária da Caixa Seguridade. Caixa Vida e Previdência, resultado, desempenho financeiros e indicadores. A receita da operação Caixa Vida e Previdência, o segundo trimestre de 2024, o prestamista corresponde a 7%, a vida 8% e a previdência corresponde a 84%, totalizando 6 bilhões. Já o índice de despesa administrativa, IDA, no segundo trimestre de 2024, ficou em 10,7 bilhões. Já o índice IC e ampliado ICA da Caixa Vida e Prestamista, o segundo trimestre de 2024, correspondendo a 66,2% do ICA, que é a receita operacional mais resultado, e 78,1%, que é a receita operacional. Estas são as despesas gerais e administrativas. Falando sobre o lucro líquido operacional comparado com o financeiro. A Caixa Vida e Prestamista ficou em resultado financeiro 52%, resultado da operação 48%, totalizando 968 milhões, menos 15% quando eu comparo com o semestre anterior. Já o segundo trimestre de 2024 foi 372 milhões, menos 37%, 37,5% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024 e menos 36,6% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023. O lucro líquido operacional vezes o financeiro. Já a composição da carteira de investimento Caixa Vida e Prestamista ficou junho de 2024, 47% pré-fixado, 19% pós-fixado, a inflação TPF 7%, o pós-fixado em fundo 15% e a inflação de fundo 7%. 1% são outros fundos, totalizando 11.730.000 da composição da carteira de investimentos da Caixa Vida e Previdência.
Receita operacional Caixa Residencial, segundo trimestre de 2024, 513 milhões. O lucro líquido, segundo trimestre de 2024, 110 milhões. Já a composição da carteira de investimento Caixa Residencial, em julho de 2024, ficou em 1.230.000. A caixa de capitalização ficou no segundo trimestre de 2024 com 372 milhões. Já o lucro líquido operacional financeiro do segundo trimestre de 2024 ficou em 50 milhões, mais de 40% comparado com o ano anterior. Já a composição da carteira de investimento da Caixa, em julho de 2024, ficou em 2.154.000. 2.157.000. Consórcio, no segundo trimestre de 2024, os números são 213 milhões. Já o lucro líquido do consórcio são de 56 milhões. Já a composição da carteira de investimento Caixa Consórcio, em junho de 2024, ficou em 230 milhões. Receita de assistências, segundo trimestre de 2024, ficou em 47 milhões. B2C correspondendo a 66% e B2B correspondendo a 34%. Já o lucro líquido da Caixa Assistência, no segundo trimestre de 2024, ficou em 5 milhões. Já a composição da carteira de investimento Caixa Assistência ficou em 75 milhões em julho de 2024. E é isso aí, pessoal. Se esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento e agregou na sua vida como investidor, peço que se inscreva no canal, comente no vídeo o que você achar do vídeo e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!